Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai resolver a questão 86 da prova da Unicamp de 2026. Nessa questão da prova de matemática, ele nos fornece uma função quadrática que está modelando o crescimento de uma praga em uma lavoura de café ao longo de um ano. Então, o valor de x ele vale de 1 a 12, mapeando exatamente os meses, tá? Quando x1 é o primeiro mês, 2 é o segundo mês, e a função descreve como essa praga se alastrou ao longo de um ano. Esse é o domínio da nossa função. E o que a função representa é a porcentagem da lavoura que está infectada, que possui a praga, certo? Então ele dá aqui um exemplo, se ele calcula no segundo mês, ele descobre que 21,2% da lavoura estava infectada. E com isso ele pergunta então, dentro do domínio da função, qual é a menor porcentagem da lavoura que esteve livre da praga. Mas antes da gente começar a resolver esse exercício, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de comentar e principalmente entrar em contato conosco para marcar sua aula. Para resolver então esse exercício, a gente primeiro precisa perceber que essa função ela está mapeando o quanto da lavoura está com praga. E o que ele perguntou é a menor porcentagem da lavoura que está livre de praga. Vocês concordam que quando uma parte da lavoura está livre, essa parte não está com praga, e a parte que está com praga não está livre. E juntas, as partes vão representar toda a lavoura. Então, vamos supor aqui, eu tenho um pedaço que está contaminado, é o que o F vai estar medindo. Parte contaminada é o que a função mede. E, consequentemente, o que sobrar é a parte que está livre. Por quê? Porque a parte contaminada mais a parte livre, contaminada mais livre, representa a lavoura inteira. Então, representa o 100% da lavoura. Perfeito até aqui? Então, quando ele pergunta para a gente a menor parte, menor porcentagem que estava livre, quando esse aqui ele quer o menor valor possível, esse aqui vai ser o maior. Então, quando a lavoura tiver com a menor parte livre, é porque ela vai ter a maior parte contaminada. Perfeito? E lembrando, o que é a parte contaminada é exatamente o que F mede. Ou seja, quando esse aqui for o menor, esse aqui vai ser o maior. Ou seja, ele está interessado em saber quando f de x é máximo. A princípio, é assim que a gente vai resolver essa questão. E depois a gente inverte. Quando a gente tiver esse valor máximo, subtrai aqui do outro lado 100% menos esse valor e descobre o valor livre, que foi o que ele pediu no enunciado. Então, para saber o valor máximo de uma função quadrática, a gente precisa dar uma olhadinha na função. Essa função, ela tem a concavidade para baixo, porque quem determina a concavidade da função é o sinal do termo que está multiplicando o x quadrado. Então, essa parábola, ela é uma parábola que tem a concavidade para baixo, tá? Estou só esboçando aqui uma parábola com a concavidade para baixo. Em que ponto uma parábola que tem a concavidade para baixo, eu vou só fazer o vérticezinho dela um pouquinho mais aqui pronunciado, isso aí. Em que ponto uma parábola que tem concavidade para baixo vai ter o valor máximo? Quando eu tiver exatamente no vértice. Conseguem ver? Aqui, ó, exatamente no vértice, é o y máximo que ela vai assumir. Antes disso, ela ainda está crescendo. E a partir daqui, ela já começa a decrescer.
Então, aqui no vértice é onde ela já cresceu tudo que ela podia e ainda não começou a decrescer, ou seja, é o ponto onde ela assume o valor máximo, certo? Então, basicamente, eu quero saber qual é o x do vértice, em que mês a função teve o seu valor máximo. Sabendo o mês, eu substituo aqui e descubro qual foi esse valor, certo? Então, primeiro, vamos lá. Para calcular o x do vértice de uma parábola, a gente tem que lembrar que a gente calcula fazendo menos b sobre 2a. E quem é o a? O a é o termo que multiplica o x quadrado, então o a é tudo isso. O b é o termo que multiplica o x, então o b é isso. E o c é o termo independente, é o termo que não tem x, tá? É esse aqui. Mas nesse caso a gente está interessado nesses dois, menos b sobre 2a. Então vamos lá, menos, quem é o b? Eu tenho essa fração aí, 1.280 sobre 49, dividido por duas vezes o valor do A, que é esse menos 80,49 A. Bem, aqui de cara, esse menos no denominador e esse menos no numerador, menos um dividido por menos um dá um positivo, então esse menos desaparece. E aí, o que a gente faz aqui é 2 vezes 80 é 160, certo? E aí, então, o que eu tenho é 1.280 sobre 49 por 160 sobre 49. Como resolve esse tipo de conta? Mantém a primeira fração idêntica como ela está e multiplica pelo inverso da segunda. Show? Olha só que interessante. A gente descobre aqui que o nosso x do vértice é 1.280 sobre o 160. Só que acontece que 160 vezes 8 é 1.280. Então, o x do vértice é 8. Certinho. A gente conseguiu encontrar o valor do x do vértice. E é o oitavo mês. No oitavo mês é quando a lavoura vai ter a maior porcentagem de contaminação e, por consequente, menor porcentagem livre de contaminação. Então, a gente já descobriu que é no mês 8, é em agosto que isso vai acontecer. A gente pode já arriscar estas três alternativas. Não foi em janeiro, não foi em julho e não foi em julho. Essas aqui não pode ser. Já sei que foi em agosto. Quanto vale o valor desta função calculado exatamente quando o x é 8? Então a gente tem que substituir o valor do x por 8 nessa função. Aqui fica o 49 e aqui é só 8. E, por fim, o termo independente. Então, agora a gente precisa começar a resolver essas continhas. Ah, mas antes, me desculpe, aqui é menos, hein, pessoal? Ó, temos que ficar bem esperto com os sinaizinhos. Agora sim a gente vai resolver as nossas continhas. A minha ideia aqui para facilitar essa resolução é colocar o 80 em evidência. Então, ó, quem é 1.280? É 128 vezes 10. E aí, esse 128 vezes 10 está multiplicado pelo 8, certo? Só que 8 vezes 10 é 80.
Então, eu posso pôr um 80 em evidência aqui e vai sobrar 128. E 1.200 é 80 vezes 15, certo? Então, com isso, olha só, um jeito legal que eu achei da gente resolver essa continha é colocando o 80 e o 49 em evidência, que tem em todos os termos, e aí aqui sobra o menos 8 ao quadrado, 64, mais o 128, já dá 64. Menos 15, 64 menos 15, 49. Então, essa conta aí que parecia tão feia, se a gente colocar o 80 em evidência, vira simplesmente isso aqui, onde a gente pode cortar o 49 e obtém o valor máximo da contaminação da nossa lavoura que aconteceu em agosto. Só que olha só a sacanagem, tem o valor aqui para o aluno que já tinha esquecido que estava calculando e começou a fazer exercício só no automático. O que ele pergunta é a porcentagem livre de praga menor. Quando a infecção é a maior, a livre é a menor. Como que a gente ia fazer agora? A gente ia descobrir a livre. Opa, desculpa, eu tenho que mudar a caneta. A livre como sendo 100% menos a contaminada. E agora sim, a gente obtém a porcentagem livre de lavoura, que foi a menor do ano inteiro, ocorrendo no mês de agosto. 20% da lavoura apenas não estava contaminada por esta praga no mês de agosto. Letra A. Beleza, pessoal?